Olá, tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo Choquer e vou te acompanhar nessa aula. O tema da nossa aula de hoje é integral definida. Nós vamos ver o problema da área, nós vamos calcular áreas de figuras complicadas, tá? Nós vamos definir a integral definida, desse formado, a integral definida de a, b de f de x dx. Você vai entender o que é isto. Nós vamos ver também a relação entre a área e a integral definida. Você vai ver que são coisas muito parecidas, tá bom? Nós vamos ver também propriedades da integral definida. São regras que ajudam com mais facilidade a calcular algumas integrais, tá? E nós vamos ter um diferencial. Vamos mostrar recursos computacionais que você vai ver o cálculo dessa área e dessa integral definida de uma maneira bem atraente. Tudo bem? Bem, o problema da área. Então, considere essa função ao lado aqui, y igual a x2 mais 1. Tá? Nós queremos encontrar a área que está abaixo do gráfico da função e o eixo x no intervalo entre 0 e 1. Seria essa área riscadinha aqui. Essa área não é retângulo, triângulo, coisas que você aprendeu no colégio. Tá? Então, como que a gente vai determinar essa área? Olha, primeiro nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, entre 0 e 1, escolher um ponto qualquer, que eu vou chamar de x1 estrelinha. Depois, entre 1 e 2, vamos escolher um ponto qualquer, x2 estrelinha. Entre 2 e 3, um ponto qualquer, que eu vou chamar de x3 estrelinha. Eu pego o x1 estrelinha, subo um vertical até encontrar o gráfico. Eu pego o x2 estrelinha vertical até encontrar o gráfico. Tá? Então, mais ou menos aqui. Eu pego o x3 estrelinha, também subo na vertical até encontrar o gráfico. Aqui eu vou fazer 3 retângulos, tá? 3 retângulos. 3 retângulos assim. Mais ou menos desse formato aqui, 3 retângulos. Se eu somar os 3 retângulos, dá uma estimativa da área. Não é igual, mas dá um valor aproximado. Tá? Então, nós vamos escrever isso aqui. Então, eu posso falar, né? Que a área, eu posso falar que essa área vale aproximadamente. Esse símbolo aqui significa aproximadamente. O f de x1 asterisco vezes o ΔX. O ΔX, no caso aqui, é 1, tá? De 0 a 1. É base vezes altura, ou altura vezes base. Tá? Mais f de x2 asterisco vezes o ΔX. Mais f de x3 asterisco ΔX. Agora vamos escrever isso aqui de um outro formato, tá? Vamos escrever essa expressão uma coisa igual. Você vai pôr um somatório de i igual a 1 até 3. E aqui você põe o f de xi asterisco vezes o ΔX. Essa expressão é igual a essa. Você põe 1 da f de x1 asterisco ΔX. Você põe 2 da f de x2 asterisco ΔX até 3. Tá? Agora olha para mim, faz favor. Aqui eu tenho 3 partições. Se eu tivesse 6, eu teria uma precisão melhor. 40, melhor. 1 milhão, melhor. Então a área vai ser definida como? Como que nós vamos definir a área? Nós vamos fazer esse número de partições ir para infinito. Então a área vai ser definida, vamos pôr aqui, definição, como sendo o limite quando o n tende a infinito, tá? Aí você vai pôr o i igual a 1 até n. Então você está fazendo infinitas partições do f de xi asterisco pelo ΔX. Tá? Então, se você tem, por exemplo, quer saber a área entre x igual a e b, quem que seria o ΔX? ΔX,
Vamos supor que você divide em 10 partes. Então, ΔX seria B menos A dividido por 10. Então, ΔX é B menos A dividido por N. Tá bom? Então, essa que é a definição de área, tá bom? Entre, né, a área sobre o eixo X, tá? Essa que é a definição, beleza? Bem, agora eu considere a função y igual a menos x2 mais 4. O gráfico está mostrado ao lado. Então, nós vamos fazer algumas partições de retângulos inferiores e vamos aumentar o número de partições até você ver quanto que vai dar a área, tá bom? Então, olha lá. Aqui nós temos 5 retângulos. A área está dando 8,21. Tá? Agora nós aumentamos o número de retângulos. A área está dando 9,92. Quanto mais retângulos eu tiver, melhor uma precisão da área, tá certo? Agora eu tenho, né, a área de 10,61, tá? Que é quase igual à área verdadeira. Depois, quando a gente for explicar a integral, você vai ver que essa área vai dar 10,6666, tá bom? Bem, vamos à definição de integral definida. Seja uma função f contínua no intervalo fechado AB. A integral definida de f de a a b é aquele símbolo aí, significa o símbolo da integral definida. Tá? Como que a gente... qual é a definição, né? A definição é muito parecida com a área, tá? É o limite, quando o n tende a infinito, do somatório de i igual a 1 até n do f de xi asterisco vezes o ΔX. Então, esse xi asterisco é o mesmo daquela área lá, tá bom? Então, só para você entender um pouco melhor, o que é esse A? Esse A a gente chama de limite, né? Limite inferior. O B nós vamos chamar de limite superior. Tá? Quem que é f de x? O nome de f de x vai ser integrando. E o dx é a diferencial de x. Diferencial de x. Esse símbolo aqui, você pode pensar nele como sendo uma soma. Agora eu vou te explicar melhor, tá? Não é definição exatamente formal, não, para você entender melhor. Eu vou fazer um tanto de partições de A até B. Esse número de partições tende a infinito, então ΔX fica muito pequenininho. Em cada partição eu vou pegar o f de xi, né, e vou multiplicar pelo ΔX. Então, na verdade, assim, uma forma mais fácil, eu estou calculando, assim, entre aspas, né, essa área, pequena área desse retângulo aqui. Tá bom? Aí eu tenho um outro retângulo que vai lá e você calcula a área dele aqui, ó, esse vermelho aqui. Depois você tem um outro retângulo e vai calculando a área dele aqui, ó. Né? Um retângulo, mudar a cor aqui para você entender. Então você vai somando essas infinitas áreas aqui, certo? Então esse símbolo aqui significa o quê? Soma. Você vai fazendo quem? O valor da função pelo dx. E vai acumulando essa soma. Aí você vai varrendo, entre aspas, de A até B. Então a integral, nesse caso aqui, ela calcula a área dessa sobre a curva com o eixo x. Tá? Beleza? Bem, algumas observações. Se a função for maior ou igual a zero para todo x entre A e B, tá? O gráfico está mostrado aí, nós podemos afirmar o quê? Que a integral é igual à área, né? É igual a essa área aqui, ó. Então a integral vale essa área aqui. Então, se essa área aqui deu 50, a integral também é 50. Agora, se a função
assume valores menores ou iguais a zero para x entre A e B, né, o gráfico está abaixo do eixo x, observe que todos f de xi asterisco, né, são negativos. Então, quando eu multiplico a função pelo ΔX, você tem sempre parcelas negativas. Então, essa integral não vai ser positiva, tá? Então, ela vai ser menos a área. Então, você vai pegar essa área aqui e vai pôr um sinal negativo. Se essa área for 50, a integral seria menos 50. Tudo bem? Propriedades da integral definida. São regras que ajudam a ter mais facilidade para calcular integrais. Essas regras são provadas, tá? Então, geralmente, a gente integra de A até B, o A fica aqui, o B aqui, o B é maior do que o A, maior ou igual. Mas aqui nós invertemos os limites de integração. O ΔX, tá? O ΔX, né? O ΔX, isso mesmo. O ΔX sempre é o limite superior menos o inferior dividido por N. Então, o ΔX aqui, no caso, é A menos B sobre N. O ΔX, nesse caso aqui, é negativo. E os valores da função, nesse exemplo aqui, são positivos, né? Então, quando você troca os limites de integração, você pode provar que a integral muda de sinal. Então, você volta para o antigo e aqui fica f de x dx, tá bom? Então, agora vamos à propriedade 2. Integral de A até B de c dx. C é um número, tá? Se c for positivo, né, a integral é a área desse retângulo amarelo, né? Que a base é b menos a e a altura é c. Então, você pode escrever que essa integral é c vezes b menos a. Tá? Se o c for zero, é porque a área vai ser zero. Então, a fórmula também está correta. Se o c for negativo, tá? A área vai ser positiva, mas a integral será negativa. Então, a fórmula também está ok. Tudo bem? Então, vamos à terceira propriedade. A integral de A até B de f de x mais g de x dx, né? Vamos escrevê-la aqui primeiro, só para você ver. Você vai poder transformar isso aqui em duas integrais. Tá? De f de x dx mais a integral de A até B de g de x dx. Você pode pensar isso de duas maneiras. Primeiro, essa aqui é a definição antiga. Esse f de xi asterisco, ele vai ser trocado por f de xi asterisco mais g de xi asterisco. Então, você vai transformar esse somatório aqui em dois somatórios, tá? E cada um vai ser uma dessas integrais. A função f mais g, de outra forma, aqui é um exemplo, né? A função f é a reta, a função g é a parábola. F mais g, você soma ao gráfico da g a função f. Se você calcular a integral, nesse caso aqui a função é positiva, né? A integral entre a e b da função f é essa área aqui. A integral da função g seria essa área debaixo da parábola, entre a e b. A soma das duas está essa linha vermelha aqui, que é a função y igual a f de x mais g de x. Então, quando você está somando, você pode transformar em duas integrais, ou vice-versa também, ok? Então, vamos à quarta propriedade. Integral de A até B de c f de x dx. C é um número, tá? Então, toda vez que você tiver isto, você pode fazer o seguinte, tá? Você pode pegar esse número c e colocar antes da integral aqui. Então, fica c integral de A até B de f de x dx. Isso porque em cada termo do somatório aqui ia ter um c. E uma propriedade do somatório é que quando você tem um número, esse número pode ser extraído fora do somatório. Então aqui está um exemplo, tá? A função f de x e a função cf de x. Tá? Vamos supor que esse c aqui é 2. Tá? Então a área aqui, vamos supor que é 10. Quando você põe 2 aqui, a área vai ser 20. Então, todo número fora de uma integral, atenção, se você tiver a integral de 10
f de x dx entre a e b, você pode colocar o 10 para fora, então fica a integral de a até b de f de x dx. Tudo bem? Então vamos usar a quinta propriedade. Da mesma maneira da soma, quando você tem uma subtração, né, uma diferença, você pode integrar uma, integrar outra, tá certo? Então você pode fazer assim, ó, integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até b de g de x dx. Tá? Isso porque aqui no somatório vai ficar duas funções, uma menos a outra. Então você vai poder separar em dois somatórios que vai dar integral, definição de integral. Tudo bem? Bem, agora vamos à sexta propriedade. Integral de a até a de f de x dx. Agora preste atenção. Você está saindo do a, indo para o a. Então, nesse caso, né, nós estamos saindo do a, indo para o a. Então, a função no eixo x não anda nada, certo? Então, a área seria a área de uma linha, que é zero, tá? Então, nesse caso, a integral vale zero. Tudo bem? Bem, agora vamos à sétima propriedade. Eu quero integrar de a até b f de x dx. Aqui está um gráfico para te orientar melhor. Eu quero integrar de a até b. Existe um ponto C que está entre a e b. Eu poderia calcular essa integral de a até c e depois continuar o caminho, integrar de c até b. Esse nome dessa propriedade chama-se partição do caminho. Então eu posso integrar de a até c de f de x dx, e aqui somar com a integral de c até b de quem? De f de x dx. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo que usa essa propriedade que a gente acabou de ver. Se a integral de 2 até 10 de f de x dx é 4, e a integral de 2 até 8 de f de x dx é 5, escreva o número correspondente à integral de f de x dx de 8 até 10. Então, nós acabamos de ver que a integral de 2 até 10 de f de x dx é o mesmo que a integral de 2 até 8 de f de x dx mais a integral de 8 até 10. Não fizemos a partição do caminho? Tudo bem? Agora acompanhe comigo. De 2 até 10, isso aqui vale 4. 4. Tá? De 2 até 8, vale 5. Então, essa integral aqui, né? Quanto que ela tem que valer? 5 mais quanto que dá 4, né? Então, essa integral aqui, ela tem que valer quanto, hein? Ela tem que valer menos 1. Tudo bem? Tudo jóia? Beleza? Então, vamos outro exemplo. Se a integral de 2 a 10 de f de x dx é 4, integral de 2 a 10 de g de x dx é 5, calcule a integral de 2 até 10 de 2f de x mais 3g de x dx nesse intervalo. Observe que todos os intervalos são iguais, tá? Então, a gente pode falar o quê? Que essa integral que eu quero calcular, né, de 2 até 10, de 2f de x dx, não, 2f de x mais 3g de x dx, vale quanto, hein? Você tem uma soma, né? Então você pode separar em duas. Você pode pôr o 2f de x numa integral e o 3g de x na outra integral. Tudo bem? Então aqui você fica de 2 até 10 de 2f de x dx mais uma outra integral de quanto? De 2 até 10 também de 3f de x dx. Aqui não é f não, aqui é g. G de x dx. Agora preste atenção, esse 2 nós vimos que ele pode sair fora da integral, e o 3 também. Tá bom? Então nós podemos escrever aqui 2 integral de quanto?
de 2 até 10 de f de x dx, mais aqui quanto? De 2 até 10, aí você pode tirar o 3 também. Fica 3 integral de g de x dx. Agora, presta atenção. Essa integral aqui, ó, a primeira vale 4. Então, aqui você pode escrever 2 vezes 4. A segunda vale 5, né? Foi dado. 3 vezes 5. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Somando, 23. Tá bom? É o resultado pedido. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!